Olá, estamos começando o Ordemcast, o podcast da OAB Mato Grosso. Por aqui, você ficará sabendo todo o trabalho que está sendo realizado pelas nossas comissões temáticas. Eu sou Giovanni Santin, sou advogado criminalista, professor, doutor em Ciências Sociais, mestre em Ciências Criminais e, não menos importante, vice-presidente da OAB Mato Grosso. Nosso bate-papo será sobre temas sociais pela ótica do direito. O Ordemcast será realizado todos os meses, mas a nossa conversa pode continuar pelas redes sociais. Basta você seguir a OAB Mato Grosso no Instagram, pela @OAB Mato Grosso, tudo junto. E a gente inaugura o Ordemcast com um tema atual e de interesse público: as eleições 2026. O que muda esse ano? Quais as atualizações da lei? O que pode e o que não pode? Como vai ser lidar com a inteligência artificial durante o período eleitoral? E para iniciar o nosso programa, estamos recebendo hoje o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mato Grosso, Dr. Estácio Chaves. Seja muito bem-vindo, Estácio. Obrigado, doutor Giovanni. Um prazer estar aqui inaugurando esse novo formato aí de informação aqui na Ordem. Doutor Estácio, gostaria que você se apresentasse. Você é do estado de Mato Grosso, você nasceu aqui. Conte um pouquinho da sua história e de sua trajetória. Então, Giovanni, eu não sou de Mato Grosso, né? Eu sou do interior da Bahia, da Chapada Diamantina, no interior da Bahia. Eu cheguei em Mato Grosso em 2010 para cursar Direito na UFMT, lá em Barra do Garças. Fiquei lá 5 anos, concluí a graduação, me mudei para Cuiabá com um colega de faculdade, abri um escritório aqui, estou desde 2015 advogando, né? Comecei muito no direito civil, mas logo depois eu fui para o direito público, comecei a dar aula na Unemat em Barra do Bugres, e isso me jogou para o direito público e principalmente para o direito eleitoral. Então eu venho atuando aí nesses 10 anos em campanhas eleitorais, assessorando partidos políticos, né? Estou no sistema OAB, né, já há 3 gestões, né, sendo secretário ali da Comissão de Direito Eleitoral nas 2 últimas gestões e nessa última mesmo, sendo agora presidente da Comissão de Direito Eleitoral. E você sabe, Estácio, que muitas pessoas nos perguntam qual que é a principal função e finalidade das nossas comissões temáticas, especialmente sobre a Comissão de Direito Eleitoral. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua finalidade, quais os trabalhos que estão sendo realizados, qual o objetivo que nós temos para atender as demandas, especialmente voltado para a advocacia nas eleições de 2026. Então, a Comissão de Direito Eleitoral, né, às vezes as pessoas confundem, acham que é uma comissão que tem alguma relação com disputa de eleição, às vezes até eleição da ordem, mas, na verdade, a nossa comissão, como todas as outras, ela tem uma função institucional e uma função acadêmica também, né? Porque a nossa função é, primeiro, qualificar o debate, qualificar os advogados. Então, por exemplo, né, na próxima semana, nós teremos aí o nosso 2º Congresso de Direito Eleitoral da OAB, enfim, onde teremos vários painéis, vamos debater os temas quentes da eleição. Então, tem esse espaço, né, acadêmico, de qualificação do debate, assim como é nas nossas reuniões ordinárias, e tem um papel institucional da OAB enquanto sociedade civil organizada que faz essa ponte, né, entre a advocacia e a justiça eleitoral. Então, a gente sempre colhe ali algumas demandas da advocacia eleitoralista, né, leva ao tribunal, discute, enfim. Então, a gente tem, enquanto Comissão de Direito Eleitoral, essa função acadêmica, de qualificação profissional dos nossos quadros, enfim, da advocacia eleitoralista, e essa função institucional de fazer esse meio de campo entre a justiça eleitoral, entre os advogados e a sociedade também, por que não? Porque a gente acaba também sendo um ator de fiscalização no processo eleitoral. Estácio, como a justiça eleitoral ela tem lidado com as inovações tecnológicas? Falo especialmente da inteligência artificial. O TSE tem acompanhado diariamente as questões voltadas para o cumprimento das regras eleitorais por meio da inteligência artificial. Você poderia falar um pouco sobre esse novo sistema tecnológico? Olha, acho que inteligência artificial hoje é um dos grandes temas da eleição, né? Por exemplo, no nosso congresso a gente tem uns 3 painéis
que tangenciam de alguma forma a inteligência artificial, porque a gente tem uma sofisticação muito grande, né? Nos últimos anos, a inteligência artificial ela avançou, inclusive a gente tem uma inteligência artificial hoje, em março, né? E na eleição, em outubro, né? Em setembro, agosto, setembro e outubro, quando ocorre a campanha, eu tenho certeza que a inteligência artificial ainda vai estar mais sofisticada e ela é um desafio, de fato, para as eleições, principalmente no que diz respeito à desinformação, no que diz respeito à disseminação muito rápida de questões. E o TSE ele preferiu por não proibir totalmente o uso de inteligência artificial, então é possível utilizar a inteligência artificial, desde que isso esteja muito claro. Então, o eleitor ele tem que saber que aquilo que ele está, aquela peça de propaganda que ele está assistindo, que ele está vendo, precisa estar identificada para ele saber que aquilo é gerado por inteligência artificial, que é um conteúdo sintético. Obviamente, o uso de inteligência artificial ele precisa ser um uso lícito, né? Ou seja, você não pode usar a inteligência artificial para desinformação, enfim, para disseminação de fake news, mas é permitido desde que ele sempre... Vou até exemplificar, né? Por exemplo, um vídeo. Né, um vídeo que um candidato posta na rede social. Se esse vídeo ele houve ali alguma edição, enfim, alguma criação sintética com o uso de inteligência artificial, isso tem que aparecer no início do vídeo. Então, um vídeo de 30 segundos, ali até o 5º segundo, tem que estar ali uma marca dizendo, olha, e não é na legenda, tem que ser no vídeo, porque o cidadão, o eleitor está assistindo o vídeo. Então, tem que ter ali conteúdo gerado por inteligência artificial, para que a gente tenha clareza, transparência do que o eleitor está vendo. Para aqueles que estão nos ouvindo e que não têm uma relação de proximidade com as questões tecnológicas, você acabou de falar sobre o uso de conteúdos sintéticos pela inteligência artificial. Nós sabemos que em 2024 o TSE proibiu o uso desses conteúdos sintéticos por meio de resolução. De uma forma muito breve, você poderia nos especificar, explicar o que vem a ser esses conteúdos sintéticos? Porque em 2024, como falando, a eleição, né, a inteligência artificial, ela dá um salto. Né? Então, em 2024, a gente tinha esse conceito de deepfake, que é proibido, continua proibido, que é o quê? Era substituir a voz ou a imagem de alguém. Né? Isso é a deepfake. Eu uso inteligência artificial para substituir ali o rosto, a imagem de alguém. Então, pego lá a sua imagem, Giovanni, e coloco uma fala que você nunca disse, mas com sua voz de forma fidedigna. Isso seria inteligência artificial. Mas hoje a gente está num patamar que a inteligência artificial com um prompt adequado, ela não precisa mais de você, de pegar vários vídeos seus e treinar a máquina ali para reproduzir, para fazer um deepfake. Eu posso criar esse conteúdo do zero. Eu posso descrever você num prompt para essa inteligência artificial e criar um avatar do Giovanni Santin do zero, falando coisas que você jamais diria, e espalhar isso. Então, esse tipo de conteúdo sintético, né, que é um conteúdo 100% gerado pela inteligência artificial, também foi proibido para a eleição de 2026. Foi uma atualização que o TSE fez já pensando nisso, porque o conceito de deepfake que a gente tinha na eleição de 2024, ele se tornou ineficiente, né, ou não ineficiente, mas defasado em relação à eleição de 2026 por conta do salto tecnológico da inteligência artificial. Nós sabemos que, em breve, a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, ela será substituída pelo ministro Nunes Marques. Eu penso que as questões tecnológicas, essas inovações, como a própria inteligência artificial, serão desafios que deverão ser enfrentados pelo novo presidente do TSE. Você imagina outros desafios que nós teremos que enfrentar, que o TSE precisará enfrentar nesse período das eleições de 2026? Olha, Giovanni, independente de quem esteja presidindo o TSE acaba tendo um papel muito importante na condução das eleições. É claro que esse desafio da inteligência artificial é um dos grandes desafios do tribunal para esse ano. Acho que ele tem que equilibrar dois valores que são fundamentais, que é a liberdade de expressão e que é também o respeito às regras do jogo democrático. Né? Então, tem que equilibrar essas duas coisas. O TSE não pode atuar no sentido de sufocar o debate, mas também não pode deixar a coisa solta,
né, num ambiente de desinformação e de anormalidade, porque aí, senão, nós não teríamos eleições legítimas. E aí, até falando de legitimidade das eleições, um outro tema que eu acredito que é muito relevante, que será um desafio para a justiça eleitoral como um todo, é a atuação de facções criminosas, né, na influência em relação às eleições. A gente, inclusive, pretende discutir isso no nosso Congresso, porque é uma situação que, para o estado de Mato Grosso, é relativamente nova, um problema que a gente já teve em 2024, que provavelmente enfrentaremos em 2026, e a Justiça Eleitoral tem um papel fundamental nesse enfrentamento, e nós também, enquanto sociedade civil. Doutor Estácio, nós sabemos que já existem alterações para as eleições de 2026. Em relação ao último pleito, o senhor pode indicar quais foram as mudanças para 2026? Olha, Giovanni, a gente tem várias mudanças, né? A estrutura de uma eleição ela não mudou. A gente tem atualizações pontuais, mas são muitas, né? Seria impossível enumerar elas todas aqui, mas eu vou dar dois destaques aqui que eu julgo importantes. Nessa conversa que a gente está tendo, a gente já falou muito sobre inteligência artificial. Há essa proibição, por exemplo, isso é algo novo, de 72 horas antes da eleição, tem a proibição total de publicação, republicação de qualquer conteúdo gerado ou manipulado por inteligência artificial. Então, 72 horas antes da eleição e 24 horas depois da eleição, ninguém poderia, né, ninguém poderá, vamos colocar assim, né, postar, repostar ou trazer ali um conteúdo manipulado, seja ele de qualquer forma, ainda que ele esteja identificado, né, como uso de inteligência artificial na eleição. Então, essa é uma novidade relevante, acho que é uma novidade que se falou muito, pelo menos no campo da propaganda eleitoral, mas poderia aqui no campo da prestação de contas, por exemplo, falar do SPCE, que é o programa que, em geral, a prestação de contas há uma intersecção, né? Porque nós, enquanto advogados, atuamos na prestação de contas, na defesa, mas quem faz a prestação de contas durante a campanha são os nossos colegas contadores. E o SPCE, esse programa da Justiça Eleitoral, nesse ano, nessa eleição de 2026, ele será online, né? Então, você vai acessar ele online, o que significa dizer que, muito provavelmente, a Justiça Eleitoral vai acompanhar os registros, né, de entrada de recurso e saída de recurso em tempo real. Ou seja, quando o recurso entra na conta do candidato e o contador vai lá e faz esse lançamento informando essa arrecadação, ou quando o recurso sai na contratação no pagamento dos honorários advocatícios, ou mesmo ali de uma agência de publicidade, isso provavelmente já vai passar ali imediatamente pelo escrutínio da Justiça Eleitoral, já que o sistema não vai ser mais um sistema offline, em que você alimenta o sistema e depois você faz um envio de uma vez para o TSE. Então, a gente tem eu destacaria aí essas duas alterações como relevantes, mas a gente tem algumas outras aí, não dá para falar tudo agora. Doutor Estácio, nós sabemos que, historicamente, a OAB participa diretamente para garantir a integridade do processo eleitoral. Como será a participação da OAB nas eleições? Então, é até bom a gente esclarecer isso, Giovanni, porque a OAB ela não é um player eleitoral. Não cabe a ela impugnar candidaturas, enfim, entrar com ações acerca de propaganda eleitoral, se não é não é o papel de nós, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil. O papel da OAB é um papel de fiscalização e de defesa do Estado Democrático de Direito e em defesa do processo eleitoral, da rigidez do processo eleitoral. Então, a OAB está ali para fiscalizar os atos preparatórios para a campanha. Então, a eleição, né, às vezes, para o eleitor, ela ocorre ali quando começou a campanha, no dia da eleição, que ele vai votar, enfim. Mas, para a Justiça Eleitoral e para nós também, ela acaba se iniciando muito antes, né? Agora, no final de maio, vai haver o fechamento do cadastro eleitoral, e aí depois disso a gente começa os atos preparatórios para a eleição, então começa ali a se colocar, por exemplo, fazer a carga das urnas, né, que é colocar os candidatos nas urnas, então cabe ao OAB fiscalizar esse processo, estar ali, né, acompanhando esse processo. Depois
no dia da eleição a gente tem o teste de integridade das urnas eletrônicas, que é uma coisa fabulosa, assim, porque mostra como é sólido o nosso sistema eleitoral, como é sólida a urna eleitoral, que antes ali de se iniciar a eleição, se sorteiam urnas que iriam para sessões eleitorais, e aí essas urnas são separadas, e aí há uma votação nessas urnas, né, paralelo à votação que ocorre de fato, em que é filmado. E aí, para as pessoas verem que aquela pessoa que eu estou votando, de fato vai sair. E a OAB participa desse processo também. Então, a OAB ela fiscaliza todas as etapas da eleição, né? Até o dia da eleição propriamente dito, enfim, a OAB tem feito esse papel institucional de fiscalização na eleição, que é o que nos cabe. E para os advogados e advogadas que tenham a intenção de fazer parte ou se tornar membro da Comissão de Direito Eleitoral, qual o contato, como eles podem fazer esse processo de participação? Então, no site da OAB, né, tem lá a aba Comissões, e aí você pode, né, acessar lá, preenche o formulário, enfim, e aí você vai ser inscrito na comissão. Isso passa pelo Conselho Estadual, mas você vai ser inscrito na comissão, desde que preencha os requisitos, e você pode também acompanhar a nossa comissão pelo Instagram, ou a nossa conta é Eleitoral OABMT, e que lá a gente divulga todos as nossas reuniões, enfim, as atividades que a gente esteja desenvolvendo. E sobre o cronograma das eleições? Quando se inicia a pré-campanha, a campanha, o que poderá e o que não poderá ser feito durante esse período? Rapaz, essa pergunta de quando inicia a pré-campanha é a pergunta do milhão, porque ninguém sabe, né? Não está na legislação. Hoje a gente brinca até que a pré-campanha está se iniciando no dia após a eleição. Então, no dia acabou a eleição, já começa a outra ali, porque os candidatos começam já se projetar para a próxima eleição. Então, lá em 2016, quando foi reduzida a campanha de 90 para 45 dias, a pré-campanha tomou um nível assim muito alto, né? Passou a ser muito importante, porque antes, numa campanha de 90 dias, o candidato que ele não era conhecido, ele tinha tempo em 90 dias de se tornar conhecido. Hoje, numa campanha de 45 dias, o candidato ele não tem mais esse tempo de se tornar conhecido durante a campanha, então ele tem que investir na pré-campanha. A gente sabe que a coisa esquenta, enfim, começam a aparecer as ações na Justiça Eleitoral a partir do dia 1º de janeiro do ano eleitoral. Aí as coisas mudam um pouco, então eu diria que a pré-campanha, de forma mais incisiva, começaria já no ano eleitoral, que a gente já tem algumas ações. E na pré-campanha você pode muita coisa, o candidato pode falar das suas qualidades pessoais, né? Ele pode apresentar ali propostas, pode fazer críticas à administração pública, se for a oposição. E a única coisa que ele não pode, a única coisa que é vedada é que ele peça voto. Então ele não pode pedir voto, né, de forma explícita e às vezes nem de forma implícita. Então ele não poderia pedir voto, mas ele pode ali fazer a menção a uma futura candidatura, enfim. E aí o que muda disso para a campanha? A campanha começa no dia 16 de agosto e vai até o sábado anterior à eleição. No nosso caso aqui desse ano, será no dia 3 de outubro, o fim da campanha eleitoral, já que a eleição é no dia 4. E aí, na eleição, o que muda substancialmente é que você pode passar a pedir voto, né? E deve passar a pedir voto ali do dia 15 até o dia 3. Esses 45 dias de campanha, do dia 15 não, perdão, do dia 16 de agosto começa a campanha, o candidato pode pedir voto, pode botar o bloco na rua e aí iniciar de fato a campanha. Esse período de pré-campanha, ele tem mais essa coisa de tem que ter um certo cuidado, né? Os candidatos mais preparados certamente já estão assessorados juridicamente para poder ter tranquilidade em fazer a pré-campanha e não, né, ter algum eventual problema jurídico e aí você ter a infelicidade de ganhar a eleição e depois ser cassado pela Justiça Eleitoral porque cometeu algum ilícito grave e obteve aquele pleito de forma fraudulenta, vamos colocar assim. A OAB atua em parceria com o Ministério Público para garantir a integridade do processo eleitoral. Você poderia esclarecer para nós como funciona essa parceria da OAB com o Ministério Público? Olha, a gente atua de forma complementar, né? Tanto a OAB
ter uma boa atuação na fiscalização do processo eleitoral, como o Ministério Público também, né? O Ministério Público ele acaba sendo um ator que ele é parte também, né? Então ele pode impugnar campanhas, enfim, impugnar propaganda de candidatos, ele pode fazer muita coisa que, no nosso caso, né, enquanto instituição, não nos cabe, né? Então a OAB vai fazer uma fiscalização institucional, tem um papel institucional. Então, a gente sempre fiscaliza, a comissão, né, fiscaliza ali todos os atos preparatórios da eleição, né? A gente tem um sistema eleitoral muito sólido, né, calcado aí na urna eletrônica, e a ordem ela está em cada etapa do processo eleitoral. Então, quando as urnas são preenchidas ali com os candidatos, enfim, as cerimônias de carga e lacre da urna, a OAB pode estar lá para fiscalizar e tem estado. Mesmo na apuração também, a ordem sempre está presente. No teste de integridade que é feito no dia da eleição, a ordem sempre está presente, sempre contribui com essa fiscalização. Então, a nossa atuação ela é mais institucional, o Ministério Público acaba sendo mais um player ali nas ações eleitorais, porque cabe a ele fiscalizar a ordem democrática e cabe a ele também ingressar com algumas ações, né, que não é um papel da OAB apenas de fiscalizar o processo democrático, enfim, garantir que ele seja um processo rígido, idôneo e que ocorra tudo dentro de um ambiente de normalidade. Doutor Estácio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite e a comissão está sempre à disposição. Agradecemos também a todos aqueles e aquelas que nos prestigiaram com a audiência no nosso primeiro Ordemcast. Meu nome é Giovanni Santin, sou vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Até breve.